o mercado de criptomoedas era uma coisa bastante distante da realidade daquele momento. Então, acho que não, se eu falar que eu já era um entusiasta logo no começo, eu vou estar mentindo. As valorizações de 10%, 12% ao dia. Então, a gente tem visto muito questionamento por parte do investidor tradicional. Pô, é uma bolha que está estourando a bolha? O que está acontecendo? O que eu devo fazer? O mundo de criptomoedas e esse mundo de tecnologia e esse mundo de investimentos, para as pessoas tradicionais, as pessoas normais, o investidor padrão, vai ser uma coisa só e eles nem vão perceber. Fábio Macedo, CEO da Webull Brasil, veio do mercado tradicional e foi convencido de que o Bitcoin é um ativo que deve estar no portfólio dos investidores. E não, ele não morreu. Antes de começar esse episódio, só um recadinho. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint e pela Sicredi. Eu sou a Mariana Maria, editora do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Fábio Macedo, CEO da Webull Brasil. Fala, Mari, prazer estar aqui. Vamos falar sobre o mundo de criptomoedas e como isso está sendo utilizado mundo afora, representando a Webull, né? A Webull, posso começar já a falar sobre a Webull? Claro. A Webull, para quem não conhece, é uma plataforma global, é uma plataforma que tem mais de 8 anos de mercado, né? Uma plataforma americana, está em mais de 14 países ao redor do mundo, né? Alguns países da Ásia, Europa, América Latina, Estados Unidos, como eu já mencionei, Canadá. E hoje são mais de 50 milhões de clientes espalhados pelo mundo, né? É uma empresa de capital aberto, negociada na Nasdaq. E chegou no Brasil faz uns 2 anos aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas enfim, ao redor desse tempo. E tem uma plataforma de investimentos não apenas para ativos globais, ETFs, ações, como também a gente lançou faz alguns meses a plataforma de criptoativos para negociação também aqui no Brasil. Muito bom, a gente vai falar bastante sobre o Webull, sobre o mercado cripto, situação atual, oportunidades, o que você está enxergando aí. Mas, no começo de todo episódio do podcast, principalmente você que é a primeira vez que está aqui, a gente gosta de contar um pouco da vida para quem está ouvindo, te conhecer melhor e saber por que você está aqui, por que ele tem que te ouvir. Tá bom, boa. Então, me conta um pouco da sua trajetória, como foi parar no mercado financeiro tradicional, né? E agora tá aí entrando em cripto. Então, vamos começar do começo. Boa. Legal. Eu tô bastante tempo no mercado financeiro, já faz algumas décadas. Prefiro não falar quantas décadas para não entregar a minha idade, mas já fazem algumas décadas. De formação, eu sou um engenheiro civil, com pós em finanças, em banking. E desde que eu me formei, eu vim para o mercado financeiro. Eu sempre fui um entusiasta de mercado de capitais, mercado financeiro, e aí trabalhei em diversas instituições locais, instituições brasileiras, até que em meados da década passada, 2012, 2013, eu ajudei a montar uma plataforma de investimentos voltada para o varejo com um formato digital. Então, muito do que é hoje comum, tradicional, naquela época não era. E a gente, nessa plataforma, conseguiu fazer muita coisa bacana, desde o processo cadastral, que hoje para todos parece muito óbvio. Você fazer o processo, preencher algumas informações, fazer um Face ID, já ter a conta aberta, né? Naquela época ainda era um processo feito com papel. Então, levava quase uma semana para você ter a aprovação. Então, eu ajudei a disruptar esse mercado, né? A gente começou com o mercado financeiro, o mercado de capitais. E aí, uma história super bacana, essa plataforma, depois de alguns anos, já com algumas dezenas de milhões de clientes, ela foi vendida para um banco brasileiro. E aí eu vim para a Webull com essa ambição super bacana, super grande, de também ser uma das maiores plataformas aqui no Brasil. Fui convidado pela Webull, né, para ajudar a fazer essa introdução ao mercado local, e aqui estou. Aqui falando um pouco sobre mercado de investimentos como um todo e criptoativos em geral. E a pergunta que não quer calar, a clássica que a gente faz em todo episódio do podcast,
é como que você conheceu os criptoativos. Será que você conheceu por causa da Webull ou antes você já acompanhava esse mercado? Achou que era pirâmide ou achou que era uma ideia incrível? As opções são várias, me conta aí. Como todo cético, eu no começo, obviamente, não achava que era algo que tinha uma real importância. A gente, há 15 anos atrás, a gente tinha algumas outras... como é que eu posso dizer? Mas a gente tinha algumas outras funcionalidades, a gente tinha Prioridades? Também prioridades, né? Prioridades e principalmente funcionalidades que o mercado de criptomoedas era uma coisa bastante distante da realidade daquele momento, né? Então, acho que não. Se eu falar que eu já era um entusiasta logo no começo, eu vou estar mentindo. Eu sempre olhei com um pouco de um questionamento, principalmente com várias conversas na época sobre a Dark Web, para que servia e coisas do gênero, né? E gradativamente a gente foi vendo que mais do que uma moeda, inclusive até um passo atrás, naquela época eu fui estudar a fundo o que é moeda. Porque moeda é algo corriqueiro do nosso dia a dia, mas como é que a gente atribui valor a uma moeda, né? Eu fui estudar coisas básicas para ter um pouco mais de fundamento para poder questionar, né? Porque dado que era uma coisa nova, é uma nova moeda. Peraí, então vamos entender ao fundo o que é uma moeda, por que ela é uma moeda, é uma reserva de valor, como é que funciona e tal. E aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo que não só a valorização do ativo, mas ele passou a servir como ferramenta para várias outras coisas, que não só uma valorização ou uma especulação como um todo. E além disso, a gente viu que esse tipo de ativo, ele passou, e esse tipo de conexão, vou chamar assim, ele passou a fazer parte do mundo de uma forma muito mais viva. A gente viu que os reguladores começaram a olhar isso de uma forma muito mais atenta. E eu acho que o principal de tudo, ele começou a trazer benefícios para a vida real, né? Ele realmente começou a diminuir o caminho entre diversas coisas comuns do dia a dia. Então, ele começou a diminuir o caminho de fazer uma remessa de recursos de reais para dólares, por exemplo, ou de um pai que tem um filho que mora nos Estados Unidos e que está estudando, por exemplo, né? E aí isso de verdade começou a se transformar numa coisa que é um movimento que ele começou a ficar maior do que o ceticismo que havia até então, né? E, enfim, hoje em dia é algo de fato concreto, é algo que a Webull não apenas oferece acesso a criptomoedas para negociação, para posição, para diversificação, como a gente utiliza também, um pouco que a gente falou aqui nos bastidores, a gente utiliza a estrutura da blockchain, a estrutura de stablecoins, para diminuir a distância entre a Webull Brasil e todas as Webull mundo afora, todas as bolsas mundo afora, e também, além de diminuir a distância, trazer mais robustez, velocidade, diminuição de custos, né? Então, é algo que o movimento, apesar de novo, né, do ceticismo e tal, essa indústria ela foi se mostrando algo muito valioso, né? Valioso. Obviamente, para quem está vendo a gente aqui, para quem está assistindo, para quem está acompanhando, existem muitas histórias bonitas e muitas histórias feias, né? Muitas histórias de meme coins, muitas histórias de pessoas que ficaram ricas da noite para o dia, ou pessoas que entraram ricas e ficaram pobres, né? Mas o conceito como um todo, o conceito de moeda, criptomoeda e blockchain, ele é um conceito e é uma inovação que veio para ficar e a gente utiliza muito. E é muito interessante ter você aqui e é muito importante também para quem está ouvindo e já acompanha o nosso podcast há algum tempo, porque sempre que a gente faz essa pergunta, né, como você conheceu Bitcoin, blockchain, cripto, etc., a maioria das pessoas que vêm aqui e sentam na cadeira que você está sentado sempre falam, eu me encantei com a tecnologia, achei tudo incrível desde o começo. E agora a gente está trazendo a visão de uma pessoa que foi convencida, né? É bem diferente, então já dá para entender que o toque aqui desse podcast vai ser mais especial para quem quer realmente ter todas as versões ali de todos os especialistas do mercado. Então,
já vamos começar falando sobre cenário do mercado atual, né? Muita gente fala sobre cripto como um ativo de diversificação. E acho que para você que vem do mercado tradicional, isso conversa mais ainda, né? Porque a gente está cheio de ativo tradicional ali, de renda fixa, renda variável, ações. A variedade já é enorme no mercado tradicional. Agora a gente adiciona cripto no mix, fica muita coisa para entender. Né? Então, já vamos começar falando sobre isso. Como que você enxerga cripto no portfólio ali de investidores brasileiros, no sentido ali de diversificação? Tá. Só até fazendo uma breve parênteses aqui. Se a gente tivesse feito esse vídeo aqui há 15 anos atrás, provavelmente teria um meme meu hoje, do tipo assim, não, eu acho que não vai para frente. Estou jogando contra mim mesmo, mas tudo bem. Brincadeiras à parte... A gente viveu, principalmente nos últimos 12, 18 meses, aí a gente viu uma valorização muito grande das principais criptomoedas ao longo desse período. Né? E aí, não só isso, né? A gente, além de ter visto a valorização das criptomoedas, a gente viu, inclusive, uma criação de instrumentos do mercado real ancorados em criptomoedas. Então, a gente viu o lançamento de grandes gestores mundo afora, de ETFs de criptomoedas. Então, ETFs de blockchain, de Bitcoin, ETFs de Ethereum, ETFs de Solana, ETFs com alavancagem. Né? Então, a gente viu ao longo desses últimos 18 meses aí, e se você olhar a história, a curva até um pouco mais longa, uma valorização bastante expressiva. Né? E aí o investidor tradicional começou a se perguntar, será que é muito tarde para eu entrar? Será que eu perdi essa onda de valorização? Aquele investidor mais, que eu poderia dizer, aquele mais preocupado em ganhar o dinheiro. Né? A onda foi embora e tal. A gente viu um movimento desse cara que é um pouco mais especulador. E a gente viu questionamentos também daqueles investidores de mais longo prazo. Falou, poxa, peraí, eu tenho... sei lá, 95% dos meus ativos. Não sei se 95% é um bom exemplo, mas eu tenho assim, tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em renda variável, tantos por cento. E eu tenho 0 no meu portfólio de um tipo de ativo que ele vem tomando cada vez mais espaço no noticiário. Né? Então a gente viu esse cara que é o especulador, falando, será que eu perdi a onda? E a gente viu aquele cara que é de mais longo prazo fazendo questionamento. Deveria ou não deveria ter? Né? Então a gente viu essa valorização constante, a gente viu a diversificação desses instrumentos do mercado real dando acesso, a gente viu muitos fundos, a gente viu muitos gestores e a gente viu muitos consultores de investimentos sugerindo a diversificação em criptoativos, que para mim faz todo sentido, by the way. Tá? Hoje, você pensar numa carteira de investimentos exposta a variações globais e uma carteira que não tem criptomoedas é uma carteira que está faltando algo. Né? Então, foi ancorada muito nesse movimento que a Webull montou a plataforma no Brasil. Né? Como informação também, né? No Brasil, só para a gente ter uma ideia, eu não sei o quanto quem nos acompanha tem essa visão, mas o Brasil hoje a gente tem aproximadamente 5 milhões de pessoas, entre 5 e 6 milhões de pessoas que possuem ativos em ações, possuem ações. Ao passo que a gente tem mais ou menos 25 milhões de pessoas que possuem criptomoedas como um todo. Né? Então, o brasileiro se mostrou também um perfil muito positivo, muito aberto para esse tipo de novas tecnologias e tudo mais. Então, respondendo à tua pergunta, sim, é um ativo que tem que participar das carteiras para quem está buscando uma completude, um portfólio balanceado. Tá? Aí a gente pode entrar na discussão agora se é o momento certo para comprar ou não, que aí já é uma outra discussão. Né? A gente está vivendo, e aí já falando um pouco mais sobre mercado, tá? E não falando menos sobre composição de carteira. Falando sobre mercado, a gente viu desde de alguns movimentos do Trump, onde ele quis desvalorizar o dólar, por N razões, que não sei se faz sentido a gente discutir agora, né?
E foi nesse momento que houve muito questionamento no seguinte sentido. Bom, a gente está vendo uma desvalorização do dólar, a gente está vendo uma venda de títulos públicos americanos e tal, e aí o mercado inteiro começou a se questionar. Bom, acho que então chegou a hora das criptomoedas se mostrarem de fato como uma reserva de valor. Assim como o ouro e algumas poucas commodities metálicas são tratadas como moeda de valor, reserva de valor, a gente viu nesse momento muita gente falando, puxa, acho que agora as criptomoedas, e principalmente Bitcoin, ou as mais famosas, as top 5, vão se comportar como uma reserva de valor. Né? Não serão mais, elas terão uma correlação menor com ativos de tecnologia e terão uma correlação maior com ativos ligados à reserva de valor. Treasury, que o pessoal estava saindo, bonds de países AAA, o ouro, como eu disse há pouco tempo e tal. E a gente viu que isso acabou não acontecendo. Né? Apesar da gente estar acompanhando uma movimentação de dinheiro no mundo, muitos países, muitos investidores vendendo títulos públicos americanos, ficando com dólar na mão, ficando com dinheiro na mão para comprar outros tipos de ativos, a gente não está vendo essa procura vou falar o Bitcoin aqui, tá? Mas como reserva de valor. Inclusive, a gente tem acompanhado nesse janela de curto espaço de tempo aí desvalorizações de 10%, 12% ao dia, né? Então, a gente tem visto muito questionamento por parte do investidor tradicional. Pô, é uma bolha que está estourando a bolha? O que está acontecendo? O que eu devo fazer? Né? Obviamente que eu não estou tentando de forma alguma fazer algum tipo de recomendação de investimentos, mas para quem está pensando no longo prazo, para quem está pensando em diversificação de investimentos, pode ser uma oportunidade de comprar um ativo mais barato. Tá? Quem está pensando em trading de comprar, vender, ganhar no day trade, no intraday, é um momento muito volátil. Tem que ficar muito atento. Então, não sei se eu respondi ou não respondi, Sim. ou se eu fugi da resposta. Mas a gente pode estar vendo uma oportunidade interessante para longo prazo. Para o curto prazo, eu diria para que esse investidor mais nervoso, vamos dizer assim, fique atento, fique esperto. Exatamente. Acho que só para contextualizar, a gente está vivendo um momento ali de queda expressiva do Bitcoin, das criptomoedas e, enfim, tá todo mundo querendo saber o que está acontecendo. Acho que você deu uma explicada boa sobre o que está acontecendo, mas eu só queria adicionar uma coisa que você falou sobre os investidores que antes ficavam se questionando, será que passou o momento, perdi a oportunidade de lucrar com o Bitcoin? Bom, agora o Bitcoin está aí com desconto, né? Então, só emendando esse comentário, eu queria saber como que está a sua percepção sobre esse mercado. Você falou que pode ser uma oportunidade no longo prazo. Por quê? O que você enxerga ali no Bitcoin, principalmente, mas, enfim, também nas maiores criptos, que torna esse momento só um momento e não uma coisa tipo, o Bitcoin acabou. Tá. Ótima pergunta e ela é super abrangente. Eu vou tentar ser objetivo na resposta, mas e se eu fugir um pouco aqui, por favor, me puxe de volta, tá? Mas um cara que eu gosto de ler bastante é um psicólogo que ele ganhou um prêmio Nobel alguns anos atrás. É um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de economia. Muitas pessoas já devem conhecer, já devem ter lido obras dele, mas é um cara chamado Daniel Kahneman. E esse cara fala muito sobre vieses cognitivos. Ele fala... e, na verdade, ele ganhou o prêmio Nobel porque ele tentou, de certa forma, decifrar como que o nosso cérebro trabalha para a tomada de decisão no mundo de investimentos. Tá? Eu estou tentando falar de uma forma muito simplificada. E aí existem alguns vieses cognitivos, existem algumas percepções e algumas armadilhas no nosso cérebro que, em alguns momentos como esse, de muita volatilidade, a gente acaba caindo nessas armadilhas. Né? Então, a primeira armadilha
é uma delas, são 15, são quase, acho que são 12, mas enfim, algumas armadilhas. A primeira chama-se ancoragem, né? Então, dado o movimento recente, né, e a gente viu lá há pouco tempo atrás que o Bitcoin bateu próximo de 120 mil dólares, né? Então as pessoas ficaram com esse número na cabeça. Puta, 120 mil dólares e tal. E aí a gente viu muita gente comprando, porque falou, pô, será que eu perdi o bonde? Agora é a hora de entrar? Então ficou com aquela ancoragem do valor, né? E agora a gente, hoje, especificamente hoje, a gente está vendo o Bitcoin metade do valor. Hoje estava tradando aí perto de 60 mil dólares. Né? Então tem muita gente que fala, puxa, esses 60 mil... aí tem dois tipos de análise. Pô, esses 60 mil, como eu já vi a 120 mil, é hora de eu comprar. Que pode ser o investidor de curto prazo, aquele que tá barato. Né? E tem pessoas que elas vão fazer aquela ancoragem e vai falar, puxa, peraí, não, já caiu 50%, agora para cair outros 50%, né? Esse é um viés cognitivo. Então, armadilhas que o cérebro traz. Tá? Eu estou tentando não fugir do assunto, mas depois eu vou amarrar Sim. tudo na tua pergunta. Um segundo é o investidor, nós todos, os seres humanos, né? A gente tem a nossa aversão à perda é muito maior do que a aversão ao ganho. Né? Então, por exemplo, as pessoas, quando ganham 10% de valorização em um determinado ativo, elas têm um sentimento. Essas mesmas pessoas, se perdem 10% do valor desse ativo, essa percepção delas é 2 vezes maior, só que para pior. Né? Você tem uma percepção de felicidade quando você vê o ganho e uma percepção de tristeza 2 vezes maior do que a da felicidade para o mesmo magnitude de movimento, só que um é para cima e outro é para baixo. Né? Então nós seres humanos somos muito mais aversos à perda, a gente sente muito mais. Né? Então essas, por exemplo, são algumas armadilhas. E aí, voltando para o mundo de investimentos e voltando para a sua pergunta, se as pessoas deveriam comprar ou se não deveriam comprar. Tá? Aí falando para o investidor, e não só pensando no mundo de cripto, mas pensando como carteira de investimentos. Não existe, e se alguém fala que conseguiu, não existe uma pessoa no mundo que só comprou na baixa e vendeu na alta. Não existe. Isso é impossível. Né? Porque o mercado tem uma volatilidade muito grande. Então, se a pessoa tem uma estratégia, um objetivo, montou um plano, né? Porque você ter uma carteira de investimentos e ela vale para ativos reais e as criptomoedas como um todo, você tem que montar um objetivo. Putz, essa é a minha carteira para 20 anos. Então, para essa pessoa que está montando essa carteira de 20 anos, ela tem que deixar de lado alguns desses vieses cognitivos e ir balanceando e montando a sua estratégia. Então, se essa pessoa definiu que tem uma carteira para 20 anos, para aposentadoria, por exemplo, né? E está focando em se aposentar em 20 anos e definiu que deveria ter no mínimo 5% de criptoativos, agora é hora de comprar. Não, e é muito interessante que você trouxe esses vieses cognitivos, porque é uma coisa que a gente que acompanha o mercado, a gente fica se questionando mesmo. Eu fico me perguntando às vezes, nossa, mas qual é o sentido de ter algumas pessoas que sentem vontade de vender na baixa e comprar na alta? Né? Mas é uma coisa que realmente quando você vê o mercado caindo, fica aquela coisa, né? E agora, será que não vai voltar mais? Isso. E a gente tem que sempre prestar atenção nisso. Mas, emendando aqui na minha próxima pergunta, vamos falar sobre o Webull. Vocês entraram no mercado cripto, agora recentemente. É uma plataforma global. Como é que funcionou isso? De onde partiu essa decisão? E qual que é o objetivo de vocês nesse mercado? Boa. A Webull Brasil foi a primeira Webull global a disponibilizar para os seus clientes o acesso a criptomoedas. Né? E por que a gente fez isso? Agora a gente já disponibilizou nos Estados Unidos, já disponibilizou em vários outros mercados, mas o Brasil foi o primeiro mercado onde nós disponibilizamos as criptomoedas. A gente fez isso porque, primeiro, trazendo aqueles dados que eu trouxe até há pouco tempo atrás, mais de 25 milhões de brasileiros hoje têm algum tipo de criptomoeda na sua carteira. Né?
ao passo que menos de 5, alguma coisa em torno de 5, 6, 7 milhões de pessoas têm ações. Então isso já mostra o apetite do brasileiro para ativos digitais e plataformas digitais e acessos digitais. Então essa foi uma das primeiras, foi a nossa primeira leitura. O Brasil ele tem uma penetração comparativamente com outros mercados globais muito maior. A penetração de criptomoedas no brasileiro investidor é muito maior do que em outros mercados. Então essa foi a primeira decisão. Segundo, a Webull é uma empresa e é uma plataforma estritamente tecnológica. A gente realmente usar jargões aqui de mercado, mas a gente é muito tech-driven, entendeu? Então a gente tem um time gigantesco de desenvolvimento de experiência digital, processos de compra, processos de venda, processos de acompanhamento de carteira e tudo mais, e a gente replicou todo esse expertise que a gente desenvolveu para o mundo de investimentos tradicionais para o mundo de criptomoedas, né? E a gente também percebeu, e um dos nossos grandes objetivos é que a gente contribuísse e ajudasse esse investidor, que a gente estava falando, do investidor, dele concentrar todos os seus ativos dentro de uma única plataforma, que é barata, acessível, robusta, amigável, num lugar só. Então, hoje, lá os nossos clientes eles têm a possibilidade de montar uma carteira. Eles têm ETFs, eles têm equities, eles têm uma conta remunerada. Então, a gente oferece hoje dentro da Webull para aquele investidor que tem o dinheiro parado, a remuneração desse dinheiro parado automaticamente e a possibilidade de compor a sua carteira com os criptoativos dentro de um único aplicativo, né? Então, esse foi a nossa visão, essa é a nossa ambição, né? De oferecer essa completude de produtos e de serviços para o brasileiro, né? E, obviamente, aí, falando talvez um pouco mais, um mercado um pouco mais nichado, a gente tem um ambiente muito focado para o trader. Então, hoje o trader ele vê na Webull uma plataforma que oferece um monte de soluções para ele, um monte de acesso a N tipos de derivativos, né? E a gente está trazendo todo esse acesso, gráficos, operações dentro do gráfico, um monte de coisa que tem lá dentro para esse mundo de criptomoedas, para ele fazer da mesma forma que ele opera o mundo, eu vou chamar de real, mas dentro do mundo cripto, né? Então essa foi a nossa aposta. Ótimo. E a gente falou algumas vezes aqui sobre a Bolsa, você falou como os investidores de cripto, eles estão em maior quantidade do que os investidores da Bolsa no Brasil. E aí, é um assunto super discutido no setor, eu não posso deixar de te perguntar qual que é a sua opinião. Muito se fala sobre a Bolsa, as bolsas ao redor do mundo, não só, né, a brasileira, utilizar a tecnologia blockchain para oferecer algumas vantagens que hoje em dia, né, quem negocia cripto tem e quem negocia ação na bolsa, por exemplo, não tem, como negociação 24 horas por dia, Sim. 7 dias por semana. E entre outros benefícios que, né, a tecnologia ali, o céu é o limite. Então, quero saber a sua opinião, se você realmente enxerga isso acontecendo. E aí a gente pode até ter uma fusão, né? Quem investe na bolsa vai passar a investir em cripto, quem investe em cripto vai passar a investir na bolsa, porque não vai ter mais tanta diferença de acesso nos dois. É um excelente ponto. E a gente já está vendo essa fusão entre esses dois mundos, né? Então, a gente já está vendo, por exemplo, né? E a gente está vivendo isso dentro da própria Webull. Remessas de recursos, né? Porque hoje a gente está aqui no Brasil. Então, o brasileiro, para investir lá fora, ele tem que fazer uma remessa. A gente faz a conversão dos reais para dólares para ele operar lá fora. Então, hoje a gente tem utilizado cada vez mais, além das ferramentas tradicionais, que são os wires, wire transfer e tal, a gente tem utilizado a movimentação desses recursos via stablecoins, né? E as stablecoins, elas usam a tecnologia cripto, eu vou chamar assim, vou falar de uma forma menos técnica, mas uma forma mais acessível. Ela usa a blockchain para fazer a movimentação desses recursos. Então ela trouxe a blockchain
né, que as criptomoedas são coradas na blockchain, de forma muito simplificada. Ela trouxe a velocidade, ela trouxe a robustez e ela trouxe a redução de custos. A gente hoje, então a gente já está vivendo isso, né? Os grandes bancos já estão vivendo isso. Outra coisa que a gente está olhando, não, a gente já está desenvolvendo e a gente está acompanhando e a gente está... são os ativos tokenizados. Sim. Então, hoje, via Webull, a gente consegue... Hoje ainda não, mas muito em breve a gente vai conseguir dar acesso ao brasileiro a ativos negociados, por exemplo, na Bolsa do Xangai. É um ativo tokenizado que vai ser negociado via blockchain. Já existe isso já acontece, já ocorre. Então, na visão cliente, ele vai comprar qualquer coisa. Ele vai poder comprar, e a gente está estruturando para alguns países da América Latina esse tipo de acesso, ativos tokenizados que vão dar acesso ao habitante daquele país aqui, vizinho nosso, a ativos negociados na Bolsa Americana, sem ter que abrir uma conta na Bolsa Americana, mas um ativo lastreado nesse ativo subjacente aqui no mercado americano, sem ter que sair do processo cadastral ou ter que abrir conta lá fora. Então, e aí voltando, acho que um pouco da conversa. A blockchain, para você fazer todas essas transações e essas validações via blockchain, para você validar que isso é real e acontece, você tem vários participantes mundo afora que estão validando essas informações, né? E para isso são pagos via algumas criptomoedas. Então existem determinados tipos de tecnologia que a gente está vendo ainda o começo dessas movimentações desses ativos via stablecoin, desses ativos tokenizados via blockchain. Então, respondendo a pergunta lá, por que eu acho que as criptomoedas vão andar muito, tem muito espaço? Porque o mundo real está sendo gradativamente transportado e validado para esse mundo, estou chamando aqui de uma forma leiga de novo, tá? Esse mundo digital, né? Então a gente tem visto, por exemplo, registro de imóveis. A pessoa comprou uma casa, aí em vez de ela ir lá no cartório, fazer o registro no livro, não sei o que e tal, ele já faz isso através de uma blockchain. A gente vê pessoas comprando e vendendo carros e fazendo o registro através dessa estrutura. E a gente está vendo a mesma coisa para o mundo de ativos reais, utilizando essa estrutura. Então, por isso que o mundo de criptomoedas e esse mundo de tecnologia e esse mundo de investimentos, para as pessoas tradicionais, as pessoas normais, o investidor padrão, vai ser uma coisa só e eles nem vão perceber. Aliás, hoje muita coisa já acontece e eles nem percebem, né? Então, por exemplo, que a gente tem lá na Webull, estamos trabalhando, cartão global. Então, as pessoas hoje, o cara está aqui no Brasil, amanhã foi viajar para não sei aonde, né? A gente vê que em alguns lugares cobram um spread gigantesco para ele converter os reais em dólares e tal. E a gente já está vendo que os custos e preços estão diminuindo absurdamente. Por quê? Porque todo esse custo operacional está sendo tirado do processo, porque eles estão sendo feitos via stablecoin. E aí você consegue, de novo, vou ser repetitivo, mas consegue trazer robustez, velocidade, tira do meio do caminho um monte de intermediador. E as pessoas já estão viajando, já estão passando no cartão, já estão utilizando as stablecoins, mas nem sabem. Isso que é o mais legal. Então, eu não tenho dúvida, a gente já está vivendo essa fusão desses dois mundos e cada vez mais. Cada dia que passa, essa fusão é ainda maior e as pessoas não vão perceber. E outra coisa que você mencionou é sobre tudo que vocês estão fazendo na Webull, né, para oferecer esse tipo de investimento para os clientes de vocês. Mas hoje no mercado a gente já tem diversas plataformas ali oferecendo também o investimento em cripto. Então, o que o investidor precisa observar para fazer a escolha dele de qual plataforma ele vai investir? Tá.
Para quem está começando agora ou ainda não tem tanta vivência nesse mercado, eu recomendaria que olhasse quem são essas corretoras, visse a história de quem são essas corretoras. A gente viu casos recentes de corretoras onde da noite para o dia sumiram ou os seus sistemas de segurança foram invadidos e os seus ativos sumiram, né? Então, o primeiro passo é olhar para a segurança. Antes de custo. Primeiro passo, segurança. Quem é? Por onde estou negociando? Né? Pô, é uma empresa de capital aberto? É uma empresa que já está há muito tempo no mercado? É uma empresa que ela está localizada onde? E tal. Então, você puxar o histórico dessa empresa. Acho que esse é o primeiro grande ponto. Segundo, a gente vai entrar um pouco mais em custos. Quanto eu estou pagando para fazer essas negociações? E tem muita gente que não tem essa noção, mas eu pago para comprar, pago para vender, pago para abrir conta, pago para manter minha custódia. Enfim, é ficar atento a custos e taxas embutidas que muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Terceiro, que é super importante, né? Como é que eu faço para mandar os meus recursos? Né? Então, a gente vê muitas plataformas globais que estão no Brasil que elas não dão... o cara, para ter o dinheiro lá para investir, tem que fazer uma remessa de recursos do mundo antigo, que eu acabei de falar. Então, por exemplo, na Webull, a gente tem a possibilidade do cara fazer o Pix. Então, com o Pix, ele já começa a operar. Atendimento. Atendimento é super importante. Posso ter um atendimento... em português, eu, brasileiro aqui, consigo ter um atendimento em português? Porque a gente vê que tem muita plataforma que ela não está no Brasil e ela não oferece um atendimento que você consiga entender o que o cara está falando. Então, a plataforma está no Brasil, a plataforma me atende em português. Então, são alguns pontos que a Webull, nesse aspecto, consegue atingir todos esses premissas aqui para você investir. E acho que, assim, por último... Jamais aquele cara trader, quais são as ferramentas que eu tenho para ficar negociando? Eu posso me alavancar, eu posso operar graficamente, eu posso, enfim, fazer qualquer outro tipo de atividade que a plataforma aqui do lado não... Então, eu acho que esses são os requisitos básicos e a Webull hoje consegue oferecer tudo isso para o investidor. E falando no investidor, o investidor ele também mudou bastante ao longo dos anos, né? Principalmente quando a gente fala de criptoativos, porque uns anos atrás, cripto era aquela coisa de nerd, entusiasta de tecnologia, que acreditava ali num sistema fora, né, do sistema bancário. Mas agora o que aconteceu até a entrada da Webull é uma prova disso, é a incorporação ali de cripto como um ativo de um portfólio normal, de um investidor normal, tradicional, e é isso. Então, eu quero saber de você, como que você tem enxergado essa mudança no perfil do investidor que vai comprar criptomoedas? Tá. A gente tem visto que o perfil do investidor na Webull que tem vindo para o mundo de cripto, ele deixou de ser aquele que você falou, o entusiasta e o jovem entusiasta, e a gente tem visto um comportamento, muito mais um comportamento padrão do investidor brasileiro tradicional. Então, a gente vê a idade média, é uma idade média acima de 30 anos, a gente vê uma distribuição em termos de sexo muito parecida com o que a gente vê na B3, então 55% homem, 45% mulher. A gente vê uma distribuição geográfica também bastante representativa, óbvio que muito mais São Paulo, Rio, Distrito Federal, Minas, como é a distribuição de investimentos, parecido com o PIB por estado aqui no Brasil, mas a gente vê essa distribuição. Então a gente não vê uma concentração em num determinado estereótipo de investidor. A gente vê essa diversificação em vários tipos. Outra coisa que é super interessante, que como uma plataforma completa de investimentos a gente consegue identificar, é que a gente vê que muito investidor está entrando nos criptoativos através dos ETFs.
Isso é um movimento super interessante, né? Hoje, só como base de comparação, praticamente 60% do volume global das quatro principais criptomoedas, elas são negociadas via ETFs. Ou seja, as pessoas compram os ETFs e os ETFs... Preciso explicar o que é um ETF ou Não, eu podemos acho seguir? que todo mundo que Todo mundo acompanha o aqui nosso acompanha podcast já entende um pouco sobre como os ETFs são uma oportunidade que você tem de ter exposição a cripto, mas negociando ali na bolsa de uma Isso. forma regulada, tradicional. Exato. Então, hoje, mais de 60% do volume das quatro principais criptomoedas hoje já passam pelas bolsas tradicionais via os ETFs. Então, a gente vê que, de novo, né, no final das contas, foi um pouco daquilo que eu falei. As pessoas elas já estão vivendo o mundo cripto, não necessariamente ela precisa comprar a moeda, ela pode comprar o ETF ou ela pode comprar a moeda, e aí vai depender muito do que ela quer fazer, de qual é o objetivo. Né? Então, quem quer comprar ou quer fazer giros mais rápidos e tal, pagar eventualmente menos taxas, vai direto para a moeda. Compra lá algumas quantidades X de Bitcoin, de Ethereum, enfim. Quem quer um label, uma marca, acaba comprando um ETF, sei lá, da BlackRock, que tem o Bitcoin como o ativo. A gente tem visto também é um movimento muito grande que a gente tem visto que pessoas que querem estar expostas ao mundo cripto e não sabem sobre cripto em si. Então a gente tem visto também um movimento para aqueles ETFs blend, que são uma combinação de algumas moedas. Né? Então a gente tem visto de tudo, na verdade, Mari. A gente tem visto realmente, como a gente está muito grande, né? Como a Webull é muito grande, de novo, são mais de 50 milhões de clientes, a gente não olha só o que está acontecendo no Brasil. A gente está olhando o que está acontecendo globalmente, os movimentos globais, o que está acontecendo na Ásia e a gente traz para cá. O cara lá da Ásia está vendo o que está acontecendo no Brasil, está tentando replicar lá. Então a gente está tentando trazer o que há de mais inovador e os movimentos para onde estão indo para que o brasileiro também tenha acesso. E de tudo que vocês estão observando, eu vou dividir a minha pergunta em duas. Primeiro, a gente está agora no começo do ano, né? Então não posso deixar de perguntar para você perspectivas aí para 2026. Como que você está enxergando, primeiro, o mercado cripto como um todo? E aí depois, como que a Webull quer se posicionar diante disso para 2026? O mercado cripto, pergunta difícil. O mercado cripto como um todo, a gente vai ver, a gente está vendo uma volatilidade muito grande no mercado global em todas as classes de ativos e não exclusivamente no mercado cripto. Né? Então, aí Fábio, a gente imagina que a gente vai ver uma volatilidade bastante grande ao longo de 2026. A gente tem visto aí uma série de movimentos geopolíticos que têm refletido no mundo de ativos reais e no mundo de ativos virtuais. E isso vai continuar. Né? De novo, para quem está pensando no longo prazo, pode ser a oportunidade de entrar a um preço muito mais barato, a um preço bem descontado em relação a 2 meses atrás. Né? Então a gente tem visto e a gente espera que esse mercado continuará bastante volátil nos próximos 6 a 12 meses. Isso é algo que a gente vai ver, isso é fato. E como é que a Webull está se posicionando nesse segmento? Né? Então a gente hoje está cada vez mais, além de todas essas ferramentas que eu já mencionei, não no detalhe, mas eu já mencionei que a gente consegue trazer do mundo dos ativos reais, ETFs, ações e tal, a gente está trazendo para o mundo de cripto. Né? Então, acompanhamento de carteira, movimentações de recursos, alavancagem e tal. A gente está trazendo muita tecnologia que a gente trouxe, que a gente criou ao longo desses anos para esse mercado aqui, para esse mercado de criptomoedas. Esse é o primeiro passo. E um passo super importante que a gente está dando ao longo de 2026 é a gente está desenvolvendo e a gente já está aperfeiçoando cada vez mais as nossas ferramentas para o trader também. Então a gente tem visto que, dada essa volatilidade que a gente espera para o ano de 26 e que a gente já viu nesses primeiros 2 meses do ano, a gente quer dar o suporte para que o trader
tenha a ferramental possível, tenha a alavancagem necessária, tenha um atendimento de primeira qualidade, tenha custos muito baixos na Webull. É isso dessa forma que a gente está se posicionando. Certo! Então acho que todas as minhas dúvidas foram completamente sanadas. A gente também está chegando no final do nosso tempo. O papo foi muito bom, Fábio. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre o mercado e trazer ali um viés diferente ali de uma pessoa do mercado tradicional. Mas eu tenho uma última pergunta, que é o Momento Mint, a pergunta da patrocinadora, a Mint, plataforma cripto do BTG Pactual. E aí eu quero saber o que você acha que atraiu os bancos para cripto, porque agora a gente está vendo um movimento ali de bancos tradicionais se interessando por cripto, oferecendo cripto. Como é que é isso? Os bancos tradicionais eles querem pegar dois grandes movimentos, né? Esse primeiro movimento que eles já entraram já faz algum tempo é dessa procura dos investidores mundo afora por ativos de criptomoeda e oferecer o acesso como um broker ou como uma plataforma de investimentos para essas pessoas comprarem. Então eles estavam vendo que os seus investidores estavam mandando o dinheiro embora desses grandes bancos para essas plataformas, para essas exchanges de criptomoeda, e eles falaram, eu não posso perder esse movimento, eu tenho que criar a minha plataforma, eu tenho que manter o meu cliente aqui. Então esse é o primeiro grande movimento que a gente viu já faz alguns poucos anos. O segundo grande movimento, que para mim é um movimento que a gente ainda está vendo só os primeiros passos, mas são passos muito robustos e sólidos, é o movimento de criação de tecnologia ou a substituição da tecnologia tradicional pela tecnologia da blockchain. Então a gente tem visto os grandes bancos cada vez mais participando desse mundo de transferência de dinheiro via stablecoins, utilizando, obviamente, a estrutura que me fugiu, eu falei 500 vezes a palavra me fugiu, mas então utilizando essa estrutura. E a gente tem visto também os grandes bancos cada vez mais utilizando essa estrutura da blockchain, era a palavra que me fugiu aqui, da blockchain para tokenizar os seus ativos e distribuir ativos mundo afora de forma muito mais rápida, muito mais barata. Então são dois movimentos. Deixa eu segurar quem estava indo embora. E deixa eu melhorar meu ferramental aqui para eu ser mais eficiente, para eu oferecer os produtos de forma muito mais simplificada e a custos muito menores. Certo, então é isso. Muito obrigada, Fábio, por ter aceitado o nosso convite. Achei que foi muito agregador. Espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado. Não posso deixar de pedir para vocês acompanharem as nossas matérias no site da Exame, curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e também seguir a gente nas redes sociais. Fábio, quem quiser procurar o Webull, como é que faz? Legal, boa. A Webull está aqui no Brasil, Webull, webull.com.br. De novo, é uma plataforma no Brasil, a gente atende aqui em português, o nosso time fica aqui localizado no Brasil. E vem conhecer, custo zero, não tem valor mínimo para começar a investir. Super acessível, super robusta, vem conhecer. Muito bom, obrigada. Obrigado.